louvor é uma oração. Invoque a presença do Senhor. Aleluia. Sobre o trono estás, sempre reinarás. És santo, Deus, que jamais falhou. Invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Sinta a presença do Senhor aí onde você está. Que a glória do Senhor invada este lugar. Que você sinta a glória do Senhor aí. Não fique com a tua boca fechada. Adore e engrandeça o Rei dos Reis. A presença dele é real aqui. Deixa ele te envolver com a presença dele. Aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia.
seus olhos, igreja. Sinta a presença do Senhor aí. Oh, Espírito Santo de Deus. Sinta o toque dele. Deixa ele te tocar. Toque o coração do Pai nesta manhã. Oh, igreja, não saia daqui do modo em que você entrou. Jesus está aqui para te curar. Jesus está aqui para te limpar. Jesus está aqui para renovar. Invoca Ele e Ele te responderá. Deixa Ele tirar tudo aquilo que não vem dele do teu coração. Deixa Ele te tocar, te abraçar. O Pai te ama. Ele quer que você se renda aos pés dele. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Adore mesmo, igreja. Engrandeça mesmo. É o Rei dos Reis que nós estamos adorando. Faça festa. Engrandeça o nome dele e exalte a ele, porque só ele é digno. Ele tem cuidado de você. Ele tem te ouvido. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, igreja, você tem um Deus que cuida de você em cada detalhe. Talvez aquilo que você não veja, Deus tem trabalhado por você. É nos detalhes. É assim que Ele tem cuidado da tua vida. É Ele que tem te guardado. É Ele que tem te amado. É Ele que tem te protegido. Adore a Ele. Engrandeça a Ele. Ele te ama. Ele te ama com um amor tão grande que você não pode sentir de mais ninguém. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, dos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu
deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar o mel, pintou de azul nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, Deus está cuidando, cuidando de tudo, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no teu amor, pois Deus está cuidando, Deus está cuidando, cuidando de tudo, cuidando de tudo. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Glória a Deus. Você é especial para Deus, igreja. Ele cuida de você em cada detalhe. Somente se entrega, somente adore, somente se renda e Deus vai te surpreender. Amém? Aplauda Ele, engrandeça Ele, adore a Ele, porque só a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Vamos orar, antes de sentar, vamos orar. Afinal, esse local chama-se casa de oração. Vamos orar para que o Espírito tenha liberdade. Olha aqui para o altar. Vamos orar para que o Espírito nos conquiste por inteiro para Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo. A nossa parte é nos entregar. Quem vai fazer a obra dentro de nós é o Espírito Santo. Então vamos orar para que o Espírito Santo, entregar nós já nos entregamos porque estamos aqui. Vamos orar para que o Espírito Santo nos conquiste por inteiro para Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos convidou nesta manhã. O Senhor nos acordou porque as tuas misericórdias foram renovadas mais uma vez nas nossas vidas. E quando o Senhor nos acordou, o Senhor nos deu um presente, que é o dia de hoje. Quando o Senhor nos acordou, o Senhor está falando para nós: eu confio em Ti, eu vejo potencial em Ti, você pode fazer mais para mim. Por isso nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos acordou, e agora o Senhor nos convidou, e nós falamos sim para o Senhor. Por isso, Espírito Santo, completa a obra dentro de nós, faça algo maravilhoso aqui, que nós possamos sair daqui extasiados, impactados, alegres, voltando para casa glorificando ao nome do Eterno. No nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Pode sentar, dando glória a Deus. Queridos, eu confesso que não era para mim pregar, era para a pastora Alessandra pregar, mas ontem passamos um dia abençoado. Ela foi para o hospital às 3 da tarde, saiu às 8h30, uma dor no rim, mas Deus está cuidando dela.
E aí eu estava preparando a palavra, vou pregar à noite. Tem uma palavra para a noite. Eu falei, Deus, o que é para pregar no culto das primícias? Não porque não tenho o que pregar, tem a Bíblia inteira para pregar. Tenho aí umas 600 e poucas mensagens guardadas. Mas qual é a rema, a revelação? E não vinha ontem à noite. Aí eu fui deitar, Senhor, me acorda às 6 da manhã, acordei às 6. 6:30 já tomado banho, estava no meu escritório na minha casa. E Deus começou a falar comigo. 7 horas eu estava na igreja, estava lá no escritório orando, e Deus me deu a palavra, Deus me deu a rema, Deus me deu a revelação. Então estamos debaixo de uma direção de Deus. Amém? Abre aí no livro de João, capítulo 12, versículo 27 ao 30. Livro de João, capítulo 12, versículo 27 ao 30. Livro do apóstolo amado, aquele que ousou deitar a sua cabeça, colocar a sua orelha no coração de Jesus, no peito de Jesus. Dos 12, ele era o mais íntimo. Jesus tinha 500, dos 500 que o seguiam, 120 tinham uma comunhão maior, dos 120 tinha 12, que são os discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos. Dos 12 tinha 3 que era mais chegado, e dos 3 tinha um que era mais íntimo. Esse é João. Por isso João escreve isso. João capítulo 12, versículo 27 ao 30, diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: não, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, mas sim por vossa causa. Que o Senhor abençoe a sua poderosa palavra, no nome de Jesus. Deus, quando libera a palavra dele, é porque tem um propósito, sob, debaixo, dentro, de cima, embaixo e dentro da palavra dele. Deus tem um propósito conosco através desta palavra. Amém? Qual é a nossa frase? Qual é a nossa oração? É o título da mensagem. Quero ministrar debaixo desse título. Qual é a nossa frase? Qual é a nossa oração? Vamos para o contexto, entender o que está acontecendo aqui. Jesus sabia que o sacrifício e a morte estavam à sua espera. E a sua natureza humana, porque Jesus é o único homem, 100% homem e 100% Deus. Nunca existiu um ser como Jesus e nunca existirá um ser igual a Jesus Cristo. Então Jesus, como 100% homem, como a natureza humana a qual ele tinha, porque ele nasceu de mulher, ele reagiu à perspectiva dessa provação. Vem para o altar. Jesus reage como nós. A Bíblia diz que a alma dele estava angustiada, ou seja, sentimento humano, não sentimento de anjo. Sentimento humano. Ora, se Jesus passa um período de alma angustiada, o que dirá eu e você? Quando as provas vêm até nós. E Jesus reage à perspectiva desta prova. A sua alma angustia-se, diz a Bíblia. Olha o 27. Agora está angustiada a minha alma. Quem tem a Bíblia diferente, que a palavra de Jesus está em vermelho. Toda a Bíblia é escrita em preto, mas tem algumas Bíblias que quando Jesus fala está em vermelho. Quem tem essa Bíblia, levante a mão. Aí, pode observar que é voz de Jesus, é palavra de Jesus. A alma de Jesus estava angustiada. Não a nossa, a de Jesus.
A sua alma angustia-se não por questionar a vontade do Pai. Jesus conhecia perfeitamente a vontade do Pai, mas ele angustia-se por ter plena consciência de tudo o que envolvia a cruz. Olhe para o altar. Tudo já estava sentenciado lá na eternidade, escrito e vivenciado lá na eternidade. E aí Deus rebobina a história do homem, dá o start em Gênesis. Ou seja, Jesus já conhecia esse momento que ele iria passar. Ele já tinha vivido isto. Ele conhecia esse momento. E a alma dele se angustia não pela vontade do Pai, porque ele conhecia a vontade do Pai, mas a alma dele se angustia por aquilo que envolvia a cruz, aquela noite terrível que seria a sua tortura, toda a via dolorosa, Getsemane, pela dor. Então eu quero ministrar 3 mistérios desse segredo, nesse texto que Deus me dá. Primeiro, só há 2 orações que nós podemos fazer quando estamos angustiados, quando estamos à perspectiva de uma prova, como estamos vivendo uma prova. Só 2 orações. Estou pregando para a igreja, estou pregando para a crente, amém? Só tem 2 orações. No versículo 27, Jesus ensina uma oração. No versículo 27 ele fala assim: Pai, salva-me desta hora. Mas no versículo 28 Jesus ensina uma outra oração. No versículo 28 Jesus fala assim: Pai, glorifica o teu nome. São 2 orações. São 2. Jesus não perguntou: o que farei nesta prova, Deus? Jesus não pergunta isso, não fala isso, pois Jesus sabia o que deveria fazer. Jesus também não falou: o que eu vou dizer? Não. Ele fala: Pai, salva-me desta hora, ou glorifica o teu nome. Que hora é esta? A hora do sofrimento, é a hora da entrega dele. Só que nesta hora do sofrimento, ele poderia estar orando assim: Senhor, me dá livramento. Olha aqui para o altar, isso é impactante, porque isso vai nos confrontar. Ele poderia orar, olha para o altar, vem para o altar. Ele poderia orar: Senhor, me dá livramento, porque nós oramos assim: me dá livramento, Senhor, me livra disso. E se vem livramento, vem conforto. Se vem livramento das lutas, vem regozijo, vem alegria. Mas ele fala assim: mas eu vim para com esse propósito. Por que eu vou pedir livramento para Deus sobre este momento, se eu nasci para este momento? Se eu deixei a minha glória no céu e manifestei em carne como homem por causa deste momento? É uma incoerência. Tanto é que Jesus não pede livramento. Ele ora: Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, Senhor, eu quero estar em conformidade com a tua vontade. Esta é a luta que nós temos dentro de nós. A luta de glorificar a Deus ou exaltação dos homens. A nossa luta dentro de nós é: glorifico a Deus nessa luta ou me exalto perante os homens? Vem para o altar, porque quando vem livramento para nós, vem alegria no nosso coração. Quando vem livramento para nós nos sentimos amados por Deus. Quando vem livramento para nós nos sentimos especiais para Deus. Quando vem livramento para nós, existe um recado de nós para as pessoas: ó, Deus é na minha vida. Existe um recado nosso para toda a nossa sociedade, comunidade ou família: ó, tá vendo? Deus é na minha vida. Não prega um Deus vivo? O Deus vivo veio e me livrou. Ou seja, tem uma exaltação perante os homens quando vem livramento, quando vem o milagre, quando vem a restituição, quando vem a cura, quando vem resposta de oração. Quando vem isso, Deus nos exalta publicamente. Não tem nenhum problema nisso. Não é pecado e devemos orar sim. Nenhum problema nisso. O que eu estou pregando é que tem coisas, queridos, que o livramento não vai vir. Tem momentos na nossa vida que nós temos que passar. Se nós pudéssemos escolher e fazer um checklist para Deus do que nós queremos, vai vir assim, ó: mel,
Batismo no Espírito Santo, dons. Quero ser profeta, quero ter visões, quero ser boca de Deus, quero ser próspero, quero ser feliz no casamento, qualidade de vida elevada, maravilhosa. Quero que o Senhor respalda, quero estar cheio de óleo, quero que todo mundo me veja como boca de Deus, como pessoa de Deus. Quero exalar o bom perfume de Cristo. Quero ser José no palácio. Mas não queremos ser traídos. Nenhum de nós vai preencher no checklist assim, ó: quero ser traído. Quem já fez essa oração para Deus? Levante a mão, fala assim: Deus, eu quero ser traído um dia. Levante. Quem de nós já orou assim: Deus, eu quero passar por uma enfermidade terrível na minha vida? Levante a mão quem já orou assim. Vou mais longe: Deus, eu quero enterrar um filho. Quem já orou assim? Olha aqui para mim. Mas às vezes isso vem até nós, queridos. Quem já orou assim: Deus, eu quero ser mandado embora, sem direito a nada, 20 anos de casa, sem direito a nada. Quem já orou assim? Levante a mão. Querido, vem para o altar. Há uma luta entre glorificar a Deus na nossa prova e ser exaltado por Deus perante os homens. E ela continua até hoje. O homem quer ser exaltado, o homem quer o milagre, o homem quer o conforto de Deus, o homem quer o livramento, e não tem nenhum problema nisso. De novo, eu estou sendo incisivo nisso. Mas Deus muitas vezes quer ser exaltado na conformidade nossa perante os desafios. Jesus se conforma com a cruz, Jesus se conforma com aquilo que ele iria passar. Jesus aceita, não questiona. Mas nós somos programados para não se conformar. Na verdade, queridos, é você que determina o seu futuro. É eu que determino o meu futuro, não é o diabo. Não são as pessoas, não são as circunstâncias, são as minhas escolhas. Não é Deus que determina o meu futuro. Olha aqui para mim. Isso é revolucionário, porque Deus tem o melhor para mim. Estou falando para mim como nós, mas eu não estou apontando o dedo para você, agora estou falando para mim. Não é Deus, porque todas as promessas de Deus para mim, em Cristo Jesus, eu tenho sim de Deus. Todas as promessas de Deus para você, em Cristo Jesus, você tem um sim de Deus. Então não é Deus que escolhe o meu futuro, sou eu. Através das minhas escolhas, meu comportamento, como eu ajo perante a prova. Segundo, primeiro, só 2 tipos de oração, 2 tipos de comportamento. Segundo, Deus sempre dá uma palavra de promessa para que aqueles que estão dispostos a sofrer com Ele. Se eu fazer uma pergunta aqui, ela é retórica: quem quer sofrer com Deus? Algum ou outro vão levantar a mão. Mas Deus sempre dá uma palavra de promessa com quem está disposto a servir a Ele de verdade. Olha o versículo 28, a parte B. Após Jesus não optar pela primeira oração, não optar para que Deus me dê livramento, mas na segunda oração Jesus fala assim: Pai, glorifica o teu nome nessa luta que eu estou passando, nesse vale, glorifica o teu nome nessa cruz que eu vou usar, glorifica o teu nome nesse tempo que por permissão de Deus eu estou passando, glorifica o teu nome na minha vida, Deus. Imediatamente Deus se manifesta. A oração, Pai, glorifica o teu nome, recebeu uma resposta do céu. Neste momento da vida de Jesus, era bastante significativo aquilo que o Pai tinha falado.
Olha no versículo 28, a parte B, quando Jesus fala: Pai, glorifica o teu nome. Então imediatamente veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ou seja, olha aqui para o altar, o que Deus está falando, o que Deus está falando é: filho, eu estou presente com você nesta cruz. Filho, eu estou presente com você neste momento. Você não está só, filho. Aguenta só um pouquinho, porque é só um pouquinho comparado a tudo aquilo que você vai herdar. Constantemente Deus fala com o filho. Deus falou com o filho no começo do seu ministério. Mateus 3,17, após o batismo, eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Significa em quem tenho prazer, em quem faz o meu gosto, em quem eu deleito-me, em quem eu me agrado. Após o batismo, Deus fala com Jesus. Quando Jesus obedece a Deus, porque batismo é obedecer a Deus. Deus fala com o filho quando a sua jornada rumo a Jerusalém, na transfiguração. Quando ele vai para Jerusalém, Mateus 17:5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Aí ele ouviu. Deus fala novamente com o filho. E agora Deus fala com o filho agora, quando vivia os últimos dias antes da cruz. João 12:28. Ele fala assim: eu já o glorificarei, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ou seja, Deus sempre se revela a nós numa intimidade maior antes do vale. Olha para o altar, grava isso. Deus sempre se revela a nós numa amplitude muito maior quando estamos prestes a entrar no vale ou quando estamos dentro de um vale. Esse é o nosso problema. Nós louvamos assim: Senhor, leva-me além. Senhor, me faça um vaso novo. Senhor, eu quero viver o seu novo. Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Aí Deus fala: então tá bom. Então, para fazer um vaso novo, para você ir além, para você subir de nível comigo, para você viver os meus sonhos, eu vou dar algo para você. Alguns é traição. A chave, alguns é desemprego. A chave para alguns é angústia. Resume-se em cruz. A cruz. Temos que passar pela cruz. E cruz é sinal de morte. Morte do meu eu, da minha vontade, dos meus sonhos, dos meus desejos, do meu querer, da minha visão. E quando passamos pela cruz e morremos tudo isso, Ele se manifesta na nossa vida e nos leva além. Aí estamos aptos para viver coisas maiores em Cristo. Mas nós queremos o sonho de Deus, mas não queremos a cruz. E se esse evangelho não for confrontado dentro de nós, nós não permanecemos na igreja, nós não permanecemos no caminho do Senhor. O evangelho de cruz não é pregado na televisão. O evangelho de cruz não é pregado na televisão. Na televisão é pregado o evangelho: você vai ficar rico, venha, vai ter iate, vai ter mansão, vai ter Ferrari, vai ter isso, vai ter aquilo. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo todo se perder a sua alma. Sabe, queridos, Deus sempre se revela a nós numa intimidade maior antes ou durante o vale. Terceiro, Deus fez isso com Jesus, se manifesta em momentos importantes na vida de Jesus. E nós para Deus somos os pequenos Cristos, também somos filhos de Deus. O nosso problema é que o problema é igual deste povo aqui. Terceiro, como ontem um povo não entendeu, hoje é igual. Hoje não é diferente. Observa que nesse texto que você leu na tua Bíblia, existia um povo. Vou ler novamente para você entender.
27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito eu vim para essa terra. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, ainda o glorificarei. Agora 29. Tinha uma multidão vendo tudo aquilo. Tinha um povo assistindo aquilo. Olha o que diz a tua Bíblia no 29. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz de Deus, dizia assim: é um trovão. E trovão você escuta barulho, mas você não interpreta voz, você não interpreta o recado. É cabum, ou brum. Você sabe o que é trovão? E o povo pega a voz de Deus e fala: ó, é um trovão. Ou seja, o povo, a igreja interpretando errado a voz de Deus. Vamos mais ainda, o texto diz: não é trovão não, é um anjo. O anjo está falando só com ele. Escutamos esse cabrum, esse barulho, é um anjo, é coisa... Novamente, interpretação errado da voz de Deus. O povo ouviu um ruído, pode ser trovão, pode ser anjo, mas não discerniam a voz do Pai, não discerniam a voz do alto, não entendiam a voz do Eterno. Ouviram, mas não deram conta de que era uma mensagem de Deus. De que adiantou a voz se pronunciar por causa do povo? Observe que no versículo 30 Jesus fala o porquê da voz. Olha no versículo 30. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz. Jesus está falando: meu Pai se manifestou, não foi por mim. Eu sei que Ele é comigo, eu conheço o meu Pai, eu sou íntimo dele, nós somos um só. A voz veio, não é por mim. Olha o 30. A voz veio por vossa causa. Veio por causa do povo. Mas o povo não entendeu a voz de Deus. O povo não discerniu a voz de Deus. Era um tempo de oportunidade. A luz brilhava. O povo deveria aproveitar esta oportunidade para ser salvo. Meu Deus! Agora olha para o altar, olha o que Deus me falou. Quando você não entende algo, é sintomático dentro de você. Você pega a primeira saída. E a primeira saída, quando você não entende algo, é descartar, é rejeitar. A primeira saída, quando você não entende algo, é jogar fora, é abrir mão, é falar: não mexe com isso não. Quando você não entende algo, é sintomático, sai de dentro de você, é espontâneo, não é aquilo que você quer. Nós somos programados para isso. Quando você não entende algo, você já joga fora imediatamente. Por que você vai ficar com aquele abacaxi? Você não está entendendo? Não, eu não entendo. Para que você vai ficar o livro de mandarim? Alguém, suposição hipotética, alguém vai me dar um livro de mandarim. Para que eu vou ficar com aquilo? Eu não falo mandarim. Para que serve? Não é minha área. Para que eu vou ficar com esse livro aqui comigo? É sintomático, eu vou deixar na geladeira. Ou seja, geladeira no sentido, eu vou deixar de lado. Vai deixar na prateleira, e aquilo só vai ficar decorando lá na minha biblioteca. Eu tenho um livro em mandarim em cima, é o que está falando aquele livro. Está falando palavrão, está falando de guerra, está falando de feitiçaria, eu nem sei. Então para que eu vou ficar com aquilo? Um exemplo. É sintomático de dentro de mim. Assim foi esse povo. Quando não entendia a voz de Deus, desprezavam a voz de Deus. Por 3 vezes, vem para o altar, por 3 vezes Israel despreza a voz de Deus. Israel despreza a Trindade. Primeira vez, Israel despreza o Pai. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. O texto diz assim: Deus falando para Samuel: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Vem para o altar.
Porque o mundo não quer ouvir a voz de Deus. Porque o mundo rejeita Deus. Porque Deus tem um padrão. E o padrão de Deus é alto. Tem que se encaixar dentro do padrão. Como o ser humano quer ser livre, não quer se encaixar, ele não quer regra. Ele quer fazer do jeito dele, a vida dele. Ele é como um passarinho, ele quer voar onde ele quiser. Ele é mais fácil o quê? Rejeitar a voz de Deus. E quando rejeita a voz de Deus, rejeita o próprio Deus. Aqui Israel rejeitou o pai. Tem um texto que Israel rejeita o filho. Lucas 19:14. Jesus contou uma parábola, estava falando dele. Lucas 19:14 fala assim: mas os seus concidadãos aborreceram-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aqui Israel rejeita o filho. Israel rejeitou o pai, Israel rejeitou o filho. Agora pasmem, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, Israel rejeita o Espírito Santo. Atos 7, 51, diz assim o texto: homens de dura cerviz. Dura cerviz é homens teimosos, homens obstinados. Obstinados não com o reino, obstinados no propósito pessoal. Homens que têm a parte do pescoço que não se move, a figura de linguagem. Porco, ele tem um pescoço, ele não olha para trás, o porco, porque o pescoço dele não se move. Ele mexe um pouquinho a cabeça, pescoço não. Então aqui está falando assim: homem que tem o espírito de porco, homens que têm a dura cerviz, que o pescoço não se move para ouvir Deus, só olha para frente. Homem que só olha para frente, só olha para frente, e o pescoço não mexe, não se move para ouvir Deus. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, ou seja, o seu coração não foi transformado, não foi mudado. Incircunciso significa não tem aliança com Deus. Por isso Davi fala para Golias: seu incircunciso, ou seja, você não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus, por isso eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi fala para Golias, e o texto está falando homens incircuncisos de coração, ou seja, o coração não tem aliança com Deus. Olha o que o texto fala: de coração, incircuncisos de coração. Atos, põe aí Atos 7:51. Incircuncisos de coração e incircuncisos de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha aqui: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E quando vocês resistem ao Espírito Santo, o texto diz assim, ó: assim vós sois como os vossos pais, que lá atrás rejeitaram o pai, que rejeitaram o filho, e agora rejeitam o Pentecostes, após o Pentecostes, o agir do Espírito Santo em Israel. Israel rejeita o Espírito Santo. Por quê? Porque o homem, ou aquilo que ele não entende, ele descarta. Aquilo que ele não consegue discernir, ele descarta. Israel não discerniu a voz de Deus, descartou Deus. Deus não desiste de Israel, manda o filho. Israel não consegue discernir a voz do filho, descarta o filho. Deus não desiste de Israel, Deus manda o Espírito Santo. Israel não consegue discernir a voz do Espírito Santo, descarta o Espírito Santo. Vem para o texto. João capítulo 12. Esta passagem marca o fim do ministério público de Jesus. Qual a conclusão para estarmos orando? Nenhum homem deve ser adorado, porque todos pecaram. Qual é a nossa oração perante a prova? Qual é a nossa frase perante a prova? Senhor, livra-me desta prova, ou Senhor, glorifica o teu nome nesta prova. Glorifica o teu nome neste vale, glorifica o teu nome nesta luta. Olha aqui para mim. Porque oração não respondida é frustração,
E se Deus tem um propósito na nossa vida de nós passar esta prova, nós vamos orar por livramento, o livramento não vai vir, e aí vamos nos sentir esquecidos por Deus, não amados por Deus, vamos nos sentir aí rejeitados por Deus. O inimigo pega uma brecha, lança, e aí vamos falar: não funciona muito, vou sair da igreja, não vou servir esse Deus não, porque não funciona, ele me desprezou. Mas não é que ele desprezou, é que tem coisas que nós temos que passar. Daniel glorificou a Deus na cova dos leões. Ele glorificou a Deus, e Deus foi glorificado na cova dos leões. Deus não livrou da cova dos leões. Está de morder minha mão aqui, ó. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus foi glorificado na vida de Daniel na cova dos leões. Mas nós queremos livramento das covas, e às vezes não vem, e não consigo discernir a voz de Deus, que é para nós passar isso. E aí, como a prova, o livramento não vem, só que o leão não está nos comendo, mas nós não conseguimos ver que o leão não está comendo, nós só conseguimos ver que nós está no meio dos leões, mas nós não enxerga que o leão não está comendo. Deus está nos guardando, Deus está cuidando de nós, o óleo está sendo derramado, só que isso nós não enxerga. Nós enxergamos: olha o leão aqui, o leão está comendo, olha o leão, está na cova. Sim, mas você está vivo. Os dias estão passando e você está vivo. Deus tem te guardado. Talvez o teu vizinho Deus não guardou, talvez o teu parente Deus não guardou, mas você tem guardado. José, crente, glorificou a Deus na prova, traído pela família, traído pelos irmãos, traído pela mulher de Potifar, traído pelo carcereiro, mas ele glorificou a Deus na prova. Paulo glorificou a Deus nas lutas. Paulo, o último dos apóstolos, Atos diz: o derradeiro dos apóstolos. Um cara que sofreu, mas foi arrebatado no céu, teve revelações inefáveis de Deus, ou não seja, inefáveis, no texto significa não tem como se expressar por meio de palavras. O céu não dá para ser revelado, tamanha a sua glória, tamanha a sua beleza, tamanha a sua magnitude, tamanho o seu excelsior, que é o céu, não tem como se expressar no meio e por meio de palavras. Ele foi 3 vezes lá, mas sofreu demais da conta aqui embaixo, e glorificou o Senhor na luta, não abandonou o Senhor. Jesus glorificou a Deus na cruz. E você nessa luta? Você diz: Senhor, livra-me, ou o Senhor glorifica o teu nome? Jesus optou por glorificar. 6:30 da manhã, o que Deus me disse hoje? Ouça, igreja, comece a olhar a tua luta de trás para frente. Comece a olhar a tua história do final para trás. Se você conseguir pela fé imaginar a tua luta de trás para frente, se você olhar para o final da sua luta, você verá a sua vitória. E você terá alegria hoje no meio do vale, porque você sabe que no final do vale você tem vitória. Pastor, mas isso é loucura. Sim, é loucura. Nós somos loucos. 1 Coríntios 1:21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, pregue para você mesmo. Pregue para você mesmo. Fala: alma, aquieta-te, alma, porque no final desta prova já vejo vitória. Final desse vale, depois desse rio, depois dessa onda, depois desse inverno, não sei como é que você chama a luta. No final tem manifestação da glória de Deus. Deus tem cura, Deus tem vitória, Deus tem restituição, Deus tem bênçãos. No final disso, pregue para você mesmo. A mulher do fluxo de sangue pregou para ela mesmo. Ela está no meio da multidão, ela falou: no final desta vitória, no final desta luta aqui, a luta está tão grande, mas no final, se eu somente tocar nele, eu serei curada. Ela não pregou para ela mesmo?
1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 diz assim, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos supor que Deus tenha 1 segundo de loucura, que não tem. Mas vamos supor que Deus tem 1 segundinho de fraqueza, mas não tem. Esse 1 segundo de loucura de Deus que não existe, esse 1 segundinho de milésimo de fraqueza de Deus que não existe, ela é muito mais serena, sábia do que a nossa sabedoria. Se você olhar para o final, o que Deus me diz? Se você olhar para o final da sua luta e pela fé você ver a sua vitória, você se torna como águia. Meu Deus, a águia, ela voa acima da luta. A nuvem está aqui, céus fechados, trovoada, trovão aqui. O que ela faz? Ela voa para cima das nuvens e deixa o trovão acontecer, a luta acontecer. Ela voa para cima. Querido, Jesus falou assim: nós em vida nesta terra devemos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, vá para o alto, sente no alto. Quando você senta no alto, na tua posição em Cristo no céu, você olha para baixo e fala: essa lutinha aqui tirava a minha paz? O que é desemprego, é enfermidade, é marido, é filho? Escuta, mas até o final disso é cura, libertação, é restituição, é devolução, é alegria, é gozo, é salvação. Se nós queremos encarar a luta de frente, nós não vamos ver saída. Então vai para cima. Voa a níveis mais acima. Você faz isso pela fé. Você faz isso lendo a palavra, sendo ministrada, vindo por cultos como esse. Se você olhar para o final da sua luta e pela fé você ver a tua vitória, significa que você não é mais natural, querido. Você passa a ser uma pessoa diferente. A tua fé é agregada. Você verá que Deus trabalhou e participou no começo, no meio e no fim. E se você vê que Deus está no começo, no meio e no fim da sua luta, fazendo isso você não se desespera. Fazendo isso você não murmura. Porque você entende e vê que em momento algum você estava a sós. Tem uma mensagem, está no meu espírito, era para me pregar. Talvez eu pregue domingo que vem. Tudo que o diabo quer é roubar a nossa identidade. Quando Jesus sai do deserto e Jesus recebe no batismo a aprovação do Pai: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus vai para o deserto, não jejua de água, mas jejua de pão, de comida. Quando ele sai do deserto, a primeira coisa que o diabo vem é questionar a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus mesmo, Deus já tinha falado que ele era filho de Deus. Mas o diabo vem roubar a identidade. Se você é filho de Deus mesmo, transforma pão, essa pedra em pão. Sabe por que marido dá pedrada em mulher? Sabe por que mães dá pedrada em filhos ou filhos dá pedrada em pais? Porque estão comendo pedra da mão do diabo. Porque o diabo rouba a identidade das pessoas e elas se esquecem que são filhos de Deus. Porque filho de Deus não dá pedrada em outra. Filho de Deus dá profecia, dá amor, dá respeito, dá carinho. Isso é mensagem para outro domingo. Vamos para o texto. Na luta como Jesus, no versículo 27. Jesus está vivendo no versículo 27. A sua alma também se angustia. Sentimento humano. O fato de nós, olha aqui para o altar, o fato de nós ficar tristes na luta é normal, querido. Nós não somos anjo. Olha o anjo aqui, não somos anjo. Corpo glorificado, vou atravessar a parede vai arrebentar com o meu nariz. Não somos anjo, não temos corpo glorificado. Estamos sujeitos a sentimentos humanos, sem problema. Tanto é que Jesus se angustia. Tem nenhum problema. Jesus teve isso, dirá nós. Mas vem a palavra e nos fortalece para passar para a cruz, para passar pela cruz. Ouça, igreja, não há problema algum em pedir o livramento, mas muitas vezes é plano de Deus passarmos pela cruz como Jesus passou. E se nós tivermos esse entendimento, nós não pecamos murmurando, nós não pecamos desistindo. Se nós não tivermos esse entendimento, se esse evangelho não chegar ao nosso coração, não ser pregado a nós
Nós vamos pedir livramento, não vai vir. E aí vamos murmurar, vamos reclamar, vamos parar, vamos desistir e vamos blasfemar. Assim foi com Jesus, assim será conosco. Jesus falou assim: eu posso orar, Deus, salva-me desta hora. Olha o versículo 27, salva-me desta hora, me dá livramento. Ou eu posso orar, Senhor, seja feito a tua vontade. E Jesus orou, ele optou pela segunda oração. Tanto é que na primeira oração, olha o versículo 27, tem uma pergunta. Na primeira oração de Jesus, na primeira frase de Jesus, tem um ponto de interrogação. Ou seja, ele pergunta: Pai, eu vou fazer isso? Mas na segunda oração não tem ponto de interrogação. Tem uma afirmação, um ponto final. Olha o 27. Pai, salva-me desta hora. Ponto de interrogação, pergunta. Pai, eu tenho essa opção, faço isso? Ou 28. Pai, glorifique o teu nome, ponto. Ou seja, assunto encerrado. Não tem dúvida no meu coração. Ele está falando. Fique com a segunda opção. 10 horas. Baixa a tua cabeça. Vamos, pessoal do louvor. Algum louvor contextualizado. Deus nos trouxe nesta manhã porque Deus nos ama demais, demais da conta. Deus não está de braço cruzado vendo você nessa cruz, vendo você nessa luta, vendo você nessa prova. Ele está no começo, Ele está no meio e Ele está no final. Ele está presente na tua vida, cada um numa área. Uns com a perca de um ente querido, outros com a perca de um emprego, alguns com a perca da saúde. A minha esposa estava internada ontem, 3 horas da tarde, saiu quase 9 horas da noite. Mas a gente sabe que tudo tem um propósito, tudo no controle do Pai. Não que nós solta rojão e falamos: oh, graças a Deus minha mulher está com cálculo renal, a pastora com cálculo renal. Não, não é disso que estou falando. Senhor, ela é tua. Senhor, algum propósito o Senhor tem. Senhor, cura minha esposa. Senhor, vá à frente. O Senhor não chamou um dos médicos, não achava a veinha dela, tadinha. Entrava a agulha, 8 vezes picava ela, a veia dela dançava. Acho que gostava de louvor, queria dançar as veias dela. Entrava a música, a veia dançava. Foi achar a veia no tornozelo, no pé. Mas tudo deu seu propósito. Aí ela estava lá, uma criança de 1 ano morreu. Isso é luta, querido. A mãe estava junto com a criança de 1 ano na maternidade lá no Santa Filomena e morreu. Isso é luta. Isso é luta. Nós podemos murmurar e rebentar com as nossas promessas e ir para o final da fila, ou podemos falar: Senhor, qual é o propósito do Senhor nesse vale? Alguma coisa o Senhor tem, eu não estou entendendo, mas me fortalece o meu coração, me dê sabedoria para passar por isso, abre algumas portas, né? Faça alguma coisa, senão não me deixe só. Ah, querido, eu vou repetir o que eu falei aqui atrás. Eu vou repetir uma frase que eu falei lá atrás. Deus sempre se revela a nós numa intimidade maior, antes do vale e no meio do vale. No final do vale já estamos saindo. Agora Deus sempre se revela a nós muito maior, numa plenitude maior, numa carga maior, num peso maior, numa amplitude maior, é no meio do vale. Jesus estava para entrar na cruz. Deus se manifesta e fala: filho, fique em paz, está no controle. Só que Jesus foi diferente de nós. Interessante. Na cruz, o Pai abandona o Filho. Por nossa causa. Na cruz, é mais ou menos assim para você entender. Deus vira as costas para Jesus. Pergunte: por que Deus fez isso? Pergunte. Não, aponta o dedo e fala: por que Deus fez isso? Não, pergunte revoltado: por que Deus fez isso? Porque o meu pecado estava sobre Jesus Cristo, o teu pecado estava sobre Jesus Cristo, e o pecado nosso separa Jesus Cristo de Deus.
O pecado meu me separa, eu e Deus separa, tem divisão. Como o nosso pecado foi para Jesus, Jesus não se tornou pecador, mas o nosso pecado estava sobre ele. Por isso tem uma ruptura ali. Por isso Jesus, quando morre, não vai para o céu imediatamente. Jesus, quando entrega o teu espírito, vai para o inferno. Pergunte: fazer o que, pastor? Levar o meu pecado e o teu pecado no inferno. Levar o lixo no inferno. O inferno é lixão de Deus. O inferno é o lixão de Deus. E Jesus foi levar o nosso lixo no lixão de Deus, que é o inferno. Deixou os nossos pecados lá. Deixa Satanás se lambuza no nosso pecado, porque aquele pecado não tem mais poder sobre a nossa vida, estando nós em Cristo Jesus. Porque o Satanás ama o pecado. E Deus ama? Então eu vou pegar o pecado do mundo inteiro e toma, Zé Ruela. Se lambuze no pecado de A, de B, de C. Porque o pecado eu te dou, mas aquele que pecou, não. Que somos nós, Jesus nos comprou para levar para o Pai. Então essa lutinha vai passar. Esse momento de dor vai passar. Não estamos sós. Existe um Deus nos céus que também está na terra, através do Espírito Santo, dentro de nós, num culto como esse, que Ele quer nos curar, quer nos abençoar, quer nos renovar. Vamos louvar, vamos colocar de pé. Vamos cantar esse louvor e depois eu quero orar por você. Vamos louvar. Louve em ação de graça, em agradecimento porque Ele está presente. Louve em agradecimento porque vai passar. Louve em agradecimento porque vai para o final dessa luta. E no final dessa luta sua tem vitória. Louve porque você é águia. Então voe agora pela fé. E nós fazemos isso pela fé. Olha aqui para o altar. Vem para o altar. Isso é loucura. Mas vamos voar, vamos levar nosso pensamento, nosso coração, depois da montanha, depois desse mar, depois desse inverno, depois dessa luta, depois dessa desgraça, depois desta humilhação, vamos passar. E quando nós passamos por cima disso, pela fé, nós vemos a bênção que Deus tem reservado para nós. Isso é fé, isso é loucura, mas isso telefone que nos liga a Deus. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Vamos louvar. Se quiser orar, leve o teu pensamento. Cada detalhe. Aleluia, Jesus. Eu tenho um Deus, aleluia, que já fez em mim. Aleluia. O seu milagre. Oh, aleluia, eu creio, Senhor, nós cremos. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além. Quem é essa pessoa? Do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. De maneira nenhuma eu vim aqui para te machucar e para te magoar, mas eu vim ministrar o amor de Deus e o cuidado de Deus para com a sua vida. Pega esta palavra e foca no cuidado de Deus, porque Ele está no início, Ele está no meio, mas Ele também está no final da luta. Quero orar por você. Senhor, apresenta esses filhos amados, importantíssimos para nós e para o Teu reino.
Muda a mente, muda o coração, que nós possamos ouvir a tua voz, não como estrondo, não como trovão, não como rojão, mas como voz audível. Trabalha o nosso intelecto, conquista-nos por inteiro. Espírito Santo, o Senhor começou uma obra na nossa vida, conquista-nos por inteiro, conquiste o nosso coração, conquiste a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, nosso ser, conquista a nossa família, os nossos entes queridos, conquista-nos por inteiro, Senhor, porque nós queremos te agradar, nós somos amados por ti, também amamos o Senhor, somos apaixonados por ti, oh Senhor, em nome de Jesus, e nós abençoamos. Vamos terminar esse louvor. Deus está cuidando de mim. Esse louvor está falando de você. Os detalhes cuida de É de você. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta